começar falando o seguinte. Houve um comentário no Classroom que um aluno deixou escrito desta forma. Professora, pode repassar o conteúdo, por favor? Bom, depois ele teve uma aula de língua portuguesa e aí houve uma correção neste comentário, que ficou assim: professora, pode repassar o conteúdo, por favor? Qual foi a correção? O que ele alterou nesta frase? Ah, ele colocou a vírgula depois de professora, foi isso? Vocês perceberam? E por que ele fez essa alteração? O que haveria de errado na primeira para ele ter que colocar esta vírgula? É uma regra, professora? É um recurso da nossa língua? Pois é, vai ser sobre essa vírgula que eu vou conversar com vocês agora. Bom, vou apresentar para vocês o vocativo. O vocativo é uma palavra ou expressão em uma oração que indica e nomeia o ser com quem se fala através de apelidos, características ou pelo próprio nome, vindo sempre separado por vírgulas. Pode aparecer no início, no meio ou no final da frase. Portanto, o vocativo em uma oração, ele serve para chamar o ser a quem estou me referindo, ok? Mas ele não é um termo da oração. Ele vem como uma espécie de acessório, ok? Por exemplo, amor, estou saindo. Aqui em casa, Pedro, as coisas não funcionam assim. O vocativo é o tema que estudaremos hoje, alunos. Amor, Pedro e alunos foram os substantivos a quem me referi, mas não são sujeitos da oração, ok? Vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre o vocativo. Aqui eu coloco para vocês alguns exemplos do uso do vocativo e quando não usamos o vocativo. Por exemplo, você viu o professor Luiz? Bom, aqui eu estou perguntando se alguém viu o professor de nome Luiz, tudo bem? Agora, se eu coloco uma vírgula, né, neste caso, antes do vocativo, você viu o professor Luiz? Aqui eu estou me referindo ao Luiz, se ele viu o professor, tá? Então, a diferença. Na primeira oração, o professor se chamava Luiz. Na segunda oração, eu estou me referindo a alguém que chama Luiz, perguntando a ele se ele viu o professor. Outro exemplo. Minha filha arruma o quarto. Aqui eu estou dando uma frase afirmativa do ato da minha filha arrumar o quarto. Agora, minha filha arruma o quarto. Aqui é uma ordem a quem? A minha filha. Usei o vocativo minha filha para chamar ela para arrumar o quarto. Tudo bem? Portanto, turma, por favor, usem a vírgula no vocativo. Ela é mais importante do que vocês imaginam. Sem a vírgula, não se caracteriza vocativo, ok? Um outro exemplo. Aqui eu dou para vocês duas imagens. A primeira fala mãe, só tem uma. E a segunda é mãe, só tem uma. Tudo bem? Na primeira, nós temos um sujeito, ok? Se eu perguntar ao verbo quem só tem uma? Mãe, né? Ou o que só tem uma? Mãe. Então, o verbo me responde quem é o sujeito da oração. Não há vírgulas separando nenhuma informação aqui, tudo bem? Já na segunda, mãe não é sujeito da oração. Ela está separada por vírgulas, portanto, é um vocativo, né? No momento que ele chama a mãe e fala para ela que só tem uma. Tudo bem aqui? Um exemplo? Espero estar ajudando vocês. Bom, aqui a Pro traz alguns outros exemplos bem práticos da importância do uso do vocativo. Neste quadrinho ele fala o seguinte: ajuda um ladrão. Na sequência, ufa, né? Polícia chega, o ladrão se dirige até a polícia e aí a polícia dá uma espécie de carona pro ladrão, porque você não está prendendo ele. Esqueceu a vírgula, ou seja, você não falou assim, ajuda um ladrão, né? Não, você está se referindo, sem a vírgula, você disse para o policial ajudar o ladrão. Por isso, a importância da vírgula aqui. Outro exemplo, ave César, e aí César, ave, né? Mas na verdade ele estava se referindo à ave e chamando César a ter atenção para a árvore, ok? Para a ave, perdão. Na sequência aqui, a vírgula pode salvar vidas. Vamos comer, vovô? Não, a gente não vai comer o vovô, mas sim, ele está convidando o vovô para comer. Vamos comer, vovô? O vírgula antes do vocativo vovô, no caso desta frase, é muito importante para salvar o vovô de ser comido neste momento.
O senhor vai acabar com o trabalho escravo? Eu vou acabar com o trabalho escravo, né? Colocando a vírgula antes do vocativo, percebemos aqui que ele se refere ao rapaz como um escravo. Na sequência, escreva na lousa a palavra ética. E aí o aluno diz, roubar o giz, professora. Então, ele chama a professora para se referir ao ato de roubar o giz. Então, ele usa um vocativo. Olha a vírgula ali presente. E, por fim, o senhor pega o Wi-Fi, né? Diz um celular, o seu avô, telefone, bem antigo, né? E aí o tablet fala, respeita seu avô, moleque. Moleque aqui é um vocativo a quem ele se refere na oração. Tudo bem? Bom, turma, esses foram os exemplos de vocativos. Falamos um pouquinho sobre eles. Vocativos é um recurso muito legal, principalmente na escrita, em textos. Então, usem e abusem, mas não esqueçam da vírgula. Até o nosso próximo encontro. Tchau!